Para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes hoje, quarta-feira, 12 de novembro de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. Hoje tem jogo remarcado do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro recebe o Fortaleza, jogo válido pela 16ª rodada. A partida está marcada para as 8h30 da noite em Belo Horizonte. O Galo ocupa a 9ª colocação com 43 pontos. O Leão está na zona de rebaixamento com 30. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Uma excelente quarta-feira para você e para todos que acompanham o CBN Esportes. O Guarani está cada vez mais distante de uma renovação com o artilheiro do Bugre na Série C do Campeonato Brasileiro. Bruno Santos tem sondagens de outras equipes e essas sondagens devem impedir a permanência do jogador no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É questão de tempo para que Hendrick seja o reforço do Lyon para a reta final da temporada. Reuniões nessa semana encaminharam acerto por empréstimo entre janeiro e junho e o clube francês já trocou minutas com o Real Madrid para adiantar questões burocráticas do contrato a ser assinado no fim do ano. E agora o destaque do futebol paulista, Guilherme Pradella. Oscar, meia do São Paulo, avalia a aposentadoria dos gramados após um episódio com alteração cardiológica durante um teste físico. O jogador chegou a desmaiar durante o exame na manhã desta terça-feira. O jogador, que tem contrato com o Tricolor até 2027, segue internado e passa por exames. No Santos, Alexandre Matos, executivo de futebol, saiu em defesa de Neymar. Em publicação nas redes sociais, o dirigente disse que gênios são incompreendidos e que estará junto do atacante para, abre aspas, tomar as porradas da vida, fecha aspas. A Federação Paulista de Futebol também divulgou nesta terça-feira o novo formato do Paulistão 2026, inspirado na Liga dos Campeões da Europa. Cada time irá fazer 8 jogos na primeira fase, contra times que já foram sorteados. Todos os principais clássicos estão mantidos nesta etapa. As 8 melhores campanhas avançam para a fase mata-mata em jogo único. Daqui a pouco a gente volta nesse tema do novo formato do Paulistão que garante o Derby 213 em 2026. João Fonseca tem confirmado seu primeiro torneio de preparação para o Australian Open. Nesta quarta-feira, o ATP 250 de Adelaide anunciou o brasileiro de 19 anos como um dos astros confirmados para a disputa entre 6 e 11 de janeiro de 2026. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Júlio, a Ponte Preta a gente vai falar sobre Elvis, uma parte da entrevista que o camisa 10 da Macaca concedeu ao Grupo EP. As férias lá no interior do estado do Paraná, como ele viu toda a festa da torcida após o título da Série C e a pergunta que o torcedor da Ponte quer saber. O Elvis fica no Moisés Lucarelli ou não? Já a primeira parte desta longa entrevista com o camisa 10 da Alvinegra. LeBron James voltou ao topo da lista de jogadores mais bem pagos da NBA temporada 2025-2026, iniciada há 3 semanas. Aos 40 anos, a estrela do Los Angeles Lakers reassumiu a liderança graças aos... O quê? 132 milhões de dólares. Convertendo aqui, puxa pra lá, 795 milhões de reais. É o que ele vai receber em salários e contratos publicitários. 795 milhões de reais. É o Pix que cai na conta do LeBron James. E tem seleção brasileira sábado contra Senegal, 1h da tarde. Informações com ele, Fábio Chaib. Bom dia pra você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. A seleção brasileira já está com o elenco completo para os amistosos desta data FIFA lá na Europa, viu? Os jogadores que atuam no futebol nacional chegaram ontem lá em Londres, onde o Brasil realiza a preparação. O técnico Carlo Ancelotti realizou o treinamento com o grupo completo na tarde desta terça-feira e deu sequência aos trabalhos
no CT do Arsenal, na capital inglesa. O Brasil, que busca reencontrar o bom futebol e a confiança, enfrenta Senegal no próximo sábado e na próxima semana encara a Tunísia, na França. Carlão de Freitas conosco aqui no CBN Esportes, o destaque da opinião. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. Notícia ruim, essa possível saída, né, ou não permanência do Bruno Santos, né? Um dos poucos acertos da diretoria do Guarani nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogador que, a meu ver, deu conta do recado, tudo bem, teve o lance do pênalti lá em Brusque, mas eu fico muito com a imagem dos gols do Bruno Santos. Seria interessante um acerto, uma permanência do jogador, mas ele se valorizou e dificilmente vai permanecer no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já começaram com o lobby de Bruno Mendes, né, para substituir o Bruno Santos. Não foi tão bem no Vila, né? O Bruno é... Tá na pista, Bruno Mendes. A galera do Vila Nova... E você tem propriedade para falar? Tem muita propriedade. Lugar de fala, né? São muito ativos no antigo Twitter, hoje X. O Twitter. O Twitter. Cara, teve um. Mas, ô Lupe... Não, eu tô falando do lado do torcedor. Mas aqui não é aquele caso que, assim, quando joga aqui, no colo da torcida que o ama... Júlio, você tá coberto de razão. Obrigado. Mas eu só tô... Eu tô fazendo um recorte dessa última passagem do Bruno Mendes no futebol, que foi pelo Vila Nova. Teve um torcedor que usou as redes sociais e ele disse o seguinte... Foi o pior atacante que vestiu a camisa do Vila nos últimos anos. Mas foi o torcedor do Vila que disse. Não foi, não. O Vila tá super enganado. Ó, teve gente... Perdeu pro Daniel Amorim, cara. Não é. O Bruno Mendes é bom jogador, cara. Aqui as coisas não funcionaram. Exatamente. Tem jogador que não consegue se adaptar Certa feita, disseram que o Jonas era o pior atacante do mundo. Lembra disso? Um jornal italiano. Nossa, aí. Mano. Jonas de Itaiuva. Seleção brasileira. O cara é simplesmente um dos maiores nomes da história do Benfica. Você tá coberto O de Bruno razão. é a condição física, né? Às vezes é a que o questão atrapalha, né? ali, mas Até numa Série C... Até numa última passagem pelo Guarani, ele não conseguiu ter uma regularidade como titular. Só que ele, com a camisa do Guarani, tecnicamente, ele sempre deu conta do recado. Então a gente fica com esta esperança. Vamos esquecer esse Bruno do Vila Nova aí, né? Mas isso aí é só... conjectura. Papo de torcida. Isso. É rádio corredor, como é que fala? Rádio peão. Rádio peão. É aquilo que o Berlim não gosta, hein? Rede social. Como é que é a imitação do Berlim aí? Rede social. Aliás, hein? Oi, Berlim. Ô, Berlim, venha. Aqui, cara. Coisa boa. Tudo amigo nosso aqui, ó. Os informantes de Berlim aí, ó, repassem esse recado pra ele, ó. Fala pro homem vir aqui. O telefone perde presencialmente aqui, amanhã. perde a humanização. Nossa, lindo. Nós estamos aí uma semana especial de entrevistas com os precisar, a presidentes. gente vai lá e pega, não tem problema. E deixa lá na sede social da Ponte. Perfeitamente. Júlio vai. 11 horas e 16 minutos, são os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Daqui a pouco a gente volta para falar do formato, o Paulistão Champions. A gente vai explicar daqui a pouco como vai funcionar o estadual em 2026. Fato é que teremos o Derby 213, então, 2026, confirmado. O clássico ainda sem data e local para ocorrer. Estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comando de produção de stream com Samala Type. Apresentação, Júlio Parecendo um Nascimento. fantasma 11-16. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia para você. Amanhã, CBN. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. .br 11h18. Mário Quintino chegando com informações do trânsito aqui na CBN. Pois não, Mário, bom dia para você. Fala, Júlio. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações do centro de Campinas. Quem segue na Senador Saraiva encontra a movimentação maior da saída da Rua Jorge Miranda até a chegada já para Benjamin Constant. Atenção ali, proximidades também do Mercado Municipal. Na região, quem utiliza João Penedo Burnier e também a Saldanha Marinho encontra boas condições. Falando também, Júlio, trazendo duas atualizações de rodovias, a gente vinha acompanhando a situação da rodovia Anhanguera, que tinha um bloqueio na alça de acesso do sentido interior para a rodovia Dom Pedro aqui em Campinas. Pista já liberada. Durante a noite aconteceu um tombamento de uma carreta, mas esse veículo já foi retirado, então já dá para seguir por ali sem maiores problemas. E também do Rodoanel Mário Covas, que tinha interdição por conta daquele atendimento de uma ocorrência na altura de Itapecerica da Serra, altura do quilômetro 44. A pista já foi liberada, ainda tem trechos com lentidão, mas o nosso ouvinte que vai em direção da região metropolitana, seguir também em direção do litoral sul, já consegue utilizar também, então, o Rodoanel. Falando também para quem utiliza a rodovia dos Bandeirantes, a movimentação ainda é intensa na chegada à capital paulista, atenção principalmente na região do quilômetro 23 e também mais à frente do quilômetro 16 até o quilômetro 13, atenção por conta da Marginal Tietê. Júlio. Obrigado, Mário, pelas informações. Mário Quintino volta na programação da CBN agora 11h19. Quando o seguro funciona bem de verdade, o incerto não assusta ninguém. Conte com a HDI Seguro. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Guilherme Pradella está conosco para atualizar informações do futebol paulista e daqui a pouco a gente explica em detalhes sobre o novo formato do Paulistão Champions. O meio Oscar do São Paulo avalia se aposentar dos gramados após o episódio desta terça-feira em que apresentou alterações cardiológicas. A informação foi revelada pelo GE. Globo. Ele estuda a possibilidade de uma rescisão amigável com o tricolor, com quem tem contrato até o final de 2027. Na manhã desta terça-feira, Oscar passou mal e chegou a desmaiar durante um teste na bicicleta, no CT do clube.
O exame fazia parte dos testes de pré-temporada que o tricolor adiantou, aproveitando a última data FIFA do ano. O jogador foi atendido pelos médicos do clube e do hospital israelita Albert Einstein, que acompanhavam os testes. Em seguida, ele foi levado de ambulância diretamente para a UTI do próprio Einstein, na zona sul da capital paulista. Em agosto, ao ser avaliado por conta de uma fratura das vértebras que sofreu num clássico contra o Corinthians, exames já demonstraram uma alteração. O jogador investigou, mas recebeu um laudo que o liberava para jogar. No Santos, o comportamento de Neymar ainda segue em pauta. Depois de reclamar de ter sido substituído no duelo contra o Flamengo no último final de semana, o jogador ligou para o técnico Juan Pablo Voivoda e admitiu que exagerou nas reclamações. Segundo revelou o GE. Globo, ele atribuiu o seu mau comportamento ao nervosismo com a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio. O diretor executivo de futebol do Santos, Alexandre Matos, usou as redes sociais para apoiar Neymar. No texto, o dirigente inicia a defesa ao camisa 10, dizendo que gênios são incompreendidos. Matos também fala sobre dar apoio ao craque e que estará junto para, abre aspas, tomar as porradas da vida, fecha aspas. Na noite desta terça-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgou o novo formato do Paulistão. O modelo é inspirado na Liga dos Campeões da Europa. A competição, a princípio, terá 11 datas. Os times terão 8 jogos na primeira fase. Os principais clássicos regionais entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos estão garantidos. Além desses confrontos, teremos o Santos enfrentando Bragantino, Novo Horizontino, Velo Clube, Guarani e Noroeste, o Palmeiras enfrentando Novo Horizontino, Mirassol, Guarani, Portuguesa e Botafogo de Ribeirão Preto, o São Paulo, Mirassol, São Bernardo, Portuguesa, Ponte Preta e Primavera, e o Corinthians, Bragantino, São Bernardo, Velo Clube, Ponte Preta e Capivariano. As 8 melhores equipes avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos. Os 2 piores caem para a Série A2. Ainda há a possibilidade, porém, de a decisão ser disputada em 2 jogos, abrindo assim uma 12ª data para o campeonato estadual. De São Paulo, Guilherme Pradella. Só completando, né? Os adversários do Guarani: Velo Clube, Portuguesa, Ponte, Santos, Palmeiras, Novo Horizontino, Botafogo e Primavera. E os adversários da Ponte: Velo, Guarani, Portuguesa, São Paulo, Corinthians, São Bernardo, Capivariano e Noroeste. Lembrando que a ordem dos confrontos e as datas ainda não foram definidas e anunciadas pela Federação Paulista, então não sabemos se o derby 213 vai ser no Majestoso, vai ser no Brinco, se vai ser no começo do campeonato, no fim da primeira fase. E aí, Fábio Chaib, gostou do formato paulistão inspirado na Champions? Sorteio, né? Temos que nos adequar a essa situação nova, né, Júlio? A gente tem Então visto na Champions League. Tô meio, sei lá, com pulga atrás da orelha, assim, ainda para saber como que vai funcionar isso, né? Se um time ganhar todos os jogos, ele faz 24 pontos, né? Muito pequena a porcentagem também de erros, né? Nessa primeira fase. Acaba não enfrentando outros times, mas é uma experiência legal. Foi o que a federação conseguiu conciliar aí, visando essas datas, né? Tem essa situação das finais serem disputadas em 2 jogos ou não. A federação ainda negocia com a CBF essa questão de duas datas para finais, mas um jogo só eu acho muito pouco para uma final de campeonato, principalmente o Campeonato Paulista, que é tão acirrado. Mas foi o que deu para fazer, né? Com esse encurtamento aí dos campeonatos estaduais, a federação achou essa solução. Carlão, o derby tá confirmado. Até os times aqui de Campinas escaparam de adversários difíceis, né? Como o Mirassol. O Guarani escapou do São Bernardo, a Ponte acaba pegando o São Bernardo, né? Mas a Ponte escapou do Novo Horizontino, então eu vejo com um certo equilíbrio aí a tabela dos times. Claro que vai depender muito da formação das equipes pra gente ter assim um direcionamento, né? Se Ponte e Guarani vão brigar por classificação ou para tentar escapar do rebaixamento. O próprio presidente Reinaldo Carneiro Bastos disse, né, que ele iria priorizar os clássicos entre os grandes e o clássico do interior, que é Ponte Preta e Guarani, então dificilmente não haveria o derby. Isso é muito bom, né, para movimentar a cidade. Tivemos aí uma overdose de derby na última temporada, mas é sempre bom logo, né, no mês de janeiro, provavelmente aí já uma disputa entre ponte pretanos e bugrinos e ponte pretanos. O evento ontem, Júlio, ele trouxe
duas realidades a respeito do calendário do futebol brasileiro e do desempenho dos clubes do estado de São Paulo. Isso, inclusive, foi dito pela apresentadora Alê Xavier, que fez ali a abertura ao lado do Abel Neto. Em um certo momento da apresentação, ela disse que o Campeonato Paulista, dos 16 clubes, 14 já estão inseridos em divisões nacionais. Ou seja, o Campeonato Paulista hoje, a maioria dos participantes da Série A1 tem calendário nacional. Isso é muito bom. E essa realidade também é boa para os clubes por conta da adequação do futebol brasileiro, porque pelo que a gente viu do novo calendário, a prioridade são as competições nacionais, a criação de novas ligas, a valorização, por exemplo, de uma Série D, a valorização e o aumento de clubes em uma Série C de Campeonato Brasileiro para os próximos anos. E com isso, a tendência, dependendo do desempenho desses clubes, é de aumentar ainda mais a participação de paulistas nessas competições. E o Campeonato Paulista, com todo respeito aos outros estaduais, é muito diferente. Cara, ontem foi um evento, cara, reuniu 3 canais de TV, roteiro, tudo que foi apresentado, show, né? A questão dos cases, né? O resultado de patrocinadores, de ações que foram feitas antes dos jogos em 2025, os estaduais, eles só estão vivos hoje por conta do Campeonato Paulista. Essa é a realidade. Se não fosse o Campeonato Paulista, eu tenho certeza que quando o Samir Chaldi divulgou o novo calendário do futebol brasileiro, ele teria eliminado os estaduais. Certeza. E eu acho que até por essa, eu não sei o grau de amizade entre o Samir e o Reinaldo, mas é evidente que o presidente Reinaldo, ele é uma ameaça para o Samir, né? Tanto é que quando houve ali a possibilidade de novos nomes no comando da CBF, o Reinaldo era um nome e ele serve como uma ameaça, e o trunfo do Reinaldo é o Campeonato Paulista. Então eu acho que esse calendário de 2026 e, né, de 2026 para frente, eu acho que também tem a ver com uma certa retaliação ao Campeonato Paulista, que ele vai ficando, né, enxuto, e isso diminui até o poderio do presidente Reinaldo, mas é inegável que é um campeonato sensacional, um campeonato atrativo aí, não só para os clubes, mas principalmente para os atletas, né? Daqui a pouco a gente volta, inclusive, para registrar aqui a participação dos nossos ouvintes. Pode continuar mandando mensagem 991869070. 11h30. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Da sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Repórter CBN. Quarta-feira, 12 de novembro de 2025.
O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele enfrenta críticas, principalmente de parlamentares bolsonaristas. Gonet denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-chefe do Executivo brasileiro. O senador Flávio Bolsonaro lamentou a recondução de Gonet ao cargo, afirmou que o PGR não defendeu as prerrogativas do Ministério Público e disse que os integrantes do órgão devem ter vergonha de Gonet. O presidente da CCJ, Otto Alencar, pediu respeito. A fala de Flávio terminou provocando bate-boca entre senadores. A Braskem e o governo de Alagoas anunciaram um acordo no valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais em virtude dos danos ambientais e afundamento do solo causados pelo trabalho de extração de sal-gema da empresa em bairros de Maceió. De acordo com a companhia petroquímica, o pagamento será realizado ao longo de 10 anos. O problema começou em 2018 e piorou no ano seguinte. Mais de 14 mil imóveis foram desocupados e cerca de 60 mil pessoas afetadas. A Polícia Federal aponta para a existência de uma contabilidade paralela que registrava valores de propina pagos por empresas interessadas em vencer licitações na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. As anotações também indicam os nomes das pessoas que teriam recebido o dinheiro. As investigações levaram ao afastamento do prefeito Rodrigo Manga pelo período de 180 dias. Os documentos ainda revelaram a participação do cunhado dele e de um empresário. Os dois foram presos na segunda fase da Operação Copia e Cola na quinta-feira passada. O portal G1 teve acesso aos documentos que mostram como funcionava o esquema. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN, Central Brasileira de Notícias. Chegou em Campinas o supermercado Dom Olívio. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube. Eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. CBN Esportes Campinas. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes, atendendo aqui os ouvintes pelo WhatsApp. Bom dia, amigos da CBN. Acho que com o novo formato do Paulistão ficou mais justo, visto que os times que se classificarão serão os que efetivamente farão mais pontos. Abraço, JP de Moraes. Pelo menos acabou aquela coisa de... igual aconteceu com a Ponte, já aconteceu em dado momento com o Guarani, mas você tem a terceira ou quarta melhor campanha no geral, mas dentro do seu grupo você é o terceiro e fica fora do mata-mata. Isso não vai mais acontecer porque não tem mais a divisão de grupos. A divisão de potes serve exclusivamente para questão de tabela, de calendário. A tabela, a classificação será uma só, né, Carlão? Então, os 11 melhores se classificam pro mata-mata. A gente já teve tanta injustiça, né? Ano passado com a Ponte, em outros momentos com o Guarani, outras equipes também, em virtude daquele regulamento nada a ver, né? Do Campeonato Paulista. Dessa vez é um formato enxuto, né? O outro também era, mas é um formato até mais enxuto, porém mais justo, né? Então, pelo menos teremos realmente os 8 melhores se classificando à próxima fase. O que me pega um pouco, Júlio, me pega essa questão dos times não enfrentarem todos os times, né? Acaba pegando, se tiver um time muito mais fraco, pode ser o fiel da balança aí também, daí outros concorrentes não enfrentam esse time, então fica um pouco desigual, eu acho, nessa questão. Isso é um pouco... Tem um pouco da influência também, a Champions se influenciou um pouco na NFL, né? Futebol americano é assim, você não enfrenta necessariamente todos os times da liga.
Você enfrenta os times. É chato isso, Você né? enfrenta os times da sua divisão e aí isso é meio você estranho. vai mudando, né? Conforme as temporadas. Eu confesso que a Champions ainda não consegui me adaptar a esse novo processo. É claro que uma das intenções, né, da UEFA era colocar jogos melhores, né, também na primeira fase, até para atrair um pouco mais de público. A gente entende também que é uma necessidade em virtude do calendário que espremeu bastante, mas eu também não gosto. Agora, se traçarmos um paralelo com os últimos anos, é um regulamento bem melhor, né, ou menos pior, talvez. O Emerson Dias, triste o caso do Oscar, me lembra o problema que aposentou o Washington Coração Valente do futebol. O Emerson Dias escreve aqui: achei a fórmula do Paulistão muito interessante, mas será um campeonato difícil para todos. Abraço do professor Amaro. O Edson Elias, de Campinas. Bom dia, daqui a pouco estarão acabando com os campeonatos regionais. O Paulista, o mais importante do Brasil, reduzido a 11 datas. O fim dos clubes do interior. O Edson, quem escreve aqui pelo nosso WhatsApp. Olá, bom dia. O Bruno Lazzaroni já parou? Já, o Anadilson. O Bruno Lazzaroni, se for o filho do Sebastião, ele trabalha na comissão técnica do Antônio Oliveira. Agora o Antônio tá parado, né? Tá sem clube, né? Tá sem clube, mas ele é um homem de confiança do Antônio Oliveira. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. O Júlio está na estica para apresentar o Paulistão Champions. Queria ver o Palmeiras e Primavera em Indaiatuba, mas a federação não colaborou. Boa semana e vai Verdão, Murilo do Vila Nova. Mas o Murilão ainda não saiu, acho, os mandos. Não. Não, é que o Primavera não enfrenta o Palmeiras, né? O Primavera vai enfrentar dois grandes, mas não é o Palmeiras. Entendi. Bem posto. Gostei da atitude da Federação Paulista, colocando no pote A todos os times com e sem Mundial. Não tem, Renato Alves. Renatinho também não dá a trégua, hein? Como posso anunciar na programação? O Luto vai entrar em contato com você aqui, ó. O estadual do Paraná é bom também. Bom dia, meus amigos. Marcelo, Fábio Veloso, bom dia. Peguei o bonde andando, adorei o modelo Champions. São quantos jogos? Os clássicos estão garantidos? Não pode ter erro, senão não classifica Fábio Veloso. É o seguinte, Fábio, são 8 datas. 8 datas, primeira fase. 4 jogos. Dentro e 4 jogos fora. Calma, tá tudo sob controle. Não são 4 jogos. Claro que entendi. Ué. Você tá falando como mandante e visitante. É isso, exatamente. Aí você enfrenta, Fábio, os times do seu mesmo pote, times dos outros potes, entendeu? Uhum. E você, em 8 rodadas, agora você tem que buscar a vaga entre os 8 melhores. Aí vai ter o mata-mata, por enquanto tem jogos únicos, o mata-mata. Por enquanto. E os 2 piores serão rebaixados. Tem um detalhe que vocês estão esquecendo e que principalmente você, Carlão, era um crítico do regulamento do Campeonato Paulista. Era um regulamento injusto. Sim. Por que era um regulamento injusto? Porque às vezes tinha um grupo competitivo e outro grupo que não era tão competitivo, ou seja, com uma pontuação baixa. E o terceiro colocado desse grupo competitivo ficava fora das fases finais por conta da questão de regulamento. Agora acabou. Acabou, cara. Os 8 melhores estão classificados, é só mata, né? Só mata. Talvez e a final com o mata-mata. Eu acho que não vai conseguir, mas enfim. Bom dia, Carlão, Lupe, Fábio, JN, o Paulistão com o novo formato Champions, podemos esperar o futebol e o valor também igual da Champions? O Cristiano Salvione de Sumaré. É grande. Em termos de arena, a gente pode esperar um valor próximo, sim. O Wagner de Hortolândia, esse formato é bem melhor do que os anos anteriores, premia realmente os melhores. Sim. Manda aqui o Wagner. Desculpa, Carlão. Ui, lá vem. O que é? Desculpa, Carlão, mas se estava no regulamento não é injusto. Murilo Martins, Florencio 1. Sim, os clubes assinaram, isso é verdade. Você não deixa de ter razão. Porém, não deixa de ser injusto, mesmo os clubes concordando. Por exemplo, pega a Ponte ano passado, foi uma injustiça tremenda. A Ponte foi um dos melhores do Paulistão e ficou de fora da fase de mata-mata. Mas ela assinou, é verdade. Ela assinou, não tem o que reclamar. O Marcelo, bom dia, CBN, bem lembrado pelo Fábio. Se pontos corridos, teríamos que ter todos contra todos. Manda aqui o Marcelo. Antônio Wilson, manda aqui, Derby, Campineiro, serão 3 pontos na Contraponte. Mais participações aqui. O Ayrton, de Nova Odessa, tá digitando, daqui a pouco eu volto na mensagem dele. Ayrton. É o Wilton. Grande Wilton.
Wilton Pereira Sampaio, um árbitro. Primeira fase são jogos únicos e os mandos. Vai sair já, aguenta mais um pouquinho só. Jogos únicos, Wilton. 4 mandantes, 4 visitantes. Olá, amigos. Formato doido, mas interessante. Abraços do Anderson Grigoleto, grande Grigol. Alô, Anderson Grigoleto. Valeu demais. Só um detalhe em relação rapidinho. Fala comigo. É preocupante essa questão do Oscar, hein? Sim. Oscar aqui de Americana, aqui da nossa região. Eu fiquei bem surpreso, porque toda vez que tem um caso envolvendo problemas cardíacos, imediatamente já vem na minha memória aquela cena no Morumbi do Serginho do São Caetano. Só que, infelizmente, para que as coisas mudem, aquilo foi um marco na questão de exames, pré-temporada e tudo mais. Tanto é que o Oscar, pelas fontes ouvidas pelo GE, vai aposentar, vai pendurar a chuteira. E, cara, imagina você tá fazendo um exame já pensando para a próxima temporada e aí você passa mal e tem que ficar numa UTI em observação. Então, fica aqui as nossas forças ao Oscar, que ele consiga pelo menos ter aí uma vida, né? Independentemente, fora dos gramados, dentro, se vai continuar ou não, mas é algo preocupante, hein? É algo muito preocupante. Você sabe que ontem, acompanhando, né, os desdobramentos da situação do Oscar, estava acompanhando o troca de passes, né, com o nosso parceiro Felipe Diniz, estava o Alex também, e muita gente falando, né, sobre essa possível aposentadoria do Oscar. Aí chegou o assunto que financeiramente ele está resolvido para 4, 5 gerações da família dele. A questão mas o próprio Alex, ele bateu nessa. A questão não é você financeiramente estar estabelecido, né? E graças a Deus, graças à competência dele, ele está. O problema é você encerrar antes do planejado, né? Porque o jogador de futebol encerrar a carreira já é difícil, né? Independente da situação financeira, independente do clube, qual estágio da carreira ele está. Mas o encerramento é muito complicado. Imagine você ter que encerrar a carreira em virtude de saúde, né? Deve ser muito duro, tem que ter um acompanhamento, não é fácil não, essa coisa de ter um psicólogo, de ter um analista, porque o cara estava em plena atividade, com 34 anos, o jogador de futebol hoje, bem cuidado, ele vai até os 40, então realmente é algo muito difícil para o Oscar. Sinceramente, eu espero que ele não encerre, mas as notícias dão conta que provavelmente ele vai encerrar. A família já fala para ele isso aí, mas é muito triste, né? Encerrar dessa maneira, mas a gente tem aí, manda muita energia positiva para que o prosseguimento da vida dele seja bem normal, bem tranquilo. 11h45, voltamos já. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos. Com você, construindo o mundo. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. De 80. Contrate agora e aproveite. IGA Atacado, há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E a bola sobe hoje no ginásio do Riacho, lá em Contagem, na Grande BH, para um jogaço de vôlei. Tem Cruzeiro e Vôlei Renata. Jogo antecipado, até porque as duas equipes
vão disputar o Mundial de Clubes em dezembro. A bola sobe às 9 da noite e aqui na CBN Campinas 99,1 você acompanha as emoções do jogo. Narração de Rafael Ângelo Pio com os comentários da Renata Rondini. 9 horas tem vôlei na CBN. Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente, você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Atacado, referência em qualidade. CBN Esportes Campinas. Onze 48, Antônio Lupe, você conversou com camisa 10 da Ponte Preta, certo? Eu, você e Diego Alves. Nós fizemos uma entrevista muito legal com o Elvis, que está passando férias no interior do estado do Paraná. Como é que chama a cidade? Genilópolis. Genilópolis. Pequena cidade. 6 mil habitantes, cara. 6 mil habitantes, exatamente. E o Elvis está lá, curtindo a família, curtindo os parentes. Uma vida simples lá no estado do Paraná. Só que ele nos atendeu. E o Elvis falou um pouco mais sobre esse período de descanso, a festa por parte da torcida, como é que ele viu aquela alegria do torcedor da Macaca quando invadiu o gramado do Moisés Lucarelli. A questão se é ídolo ou não e se fica na Ponte Preta para 2026. Tem sido dias intensos, né? Porque foi uma pressão muito grande que a gente estava vivendo para conseguir conquistar esse primeiro título nacional aí da Ponte Preta. E lógico que depois que a gente conseguiu esse grande objetivo do clube e de nós jogadores, eu viajei com a minha família um pouco para descansar, dispersar de tudo que é de futebol, até evitei falar com outras pessoas e até ver o jogo mesmo de futebol. E agora que eu cheguei na minha cidade, domingo, né? E agora já estou retornando aos trabalhos, vendo jogos, acompanhando futebol, mas foi muito bom e estou muito feliz. Então, a gente, jogadores, conversávamos sobre isso, né? Até durante a semana eu brinquei, eu falei, rapaz, se der tudo certo e a gente for campeão, eu tenho certeza absoluta que o torcedor vai invadir. É um desejo muito antigo, um desejo muito grande do torcedor da Ponte Preta comemorar esse título, né? E aí teve até alguns que brincaram, não vão invadir, só depois que levantar o troféu e tal, não sei o quê. Só que eles invadiram, né? E a gente tem que entender também o lado do nosso torcedor, porque era uma espera muito grande, gigantesca. Quando invadiu, a nossa única reação foi pro vestiário, né? Para se fechar lá. Até porque foi muita gente, foi muito bacana. Eu vi as imagens, depois as fotos, ficaram surreal, né? O que a torcida fez, foi muito bacana. Ficou um adentro, lógico, eu queria ter levantado o troféu, sim, porque eu levantei o troféu da A2 junto com o Fábio Sanches, né? A gente era um dos capitões, e agora eu ia levantar esse troféu da Série C, seria muito bacana, mas assim, até brinquei. O mais importante é a gente ganhar, e a gente conseguiu fazer isso dentro do campo, e o torcedor tem todo o direito de fazer tudo que ele fez, porque ele estava esperando muito por esse momento. Então, assim, acho que a reação foi a mais normal possível e ficou muito legal. A Ponte está em primeiro lugar na minha carreira hoje, porque é o clube que eu mais tempo fiquei, é o clube, acho que eu tenho mais jogos na carreira, é um clube que eu tenho uma gratidão eterna, como eu falei até em outras entrevistas, eu cheguei na Ponte Preta por um momento que, teoricamente, eu não iria jogar na Ponte Preta. Estava jogando a Série A no Goiás muito bem, sendo um dos destaques do time. E aí aconteceram algumas coisas na minha vida particular que me fez mudar o rumo da minha carreira. E minha carreira, eu não iria ir para o Brasil, eu não iria ficar no Brasil, permanecer. Eu estava para ir para a Arábia, só que aí algumas coisas deram erradas. Nesse meio termo surgiu a Ponte Preta e tinha surgido também alguns outros convites da Série B, porque eu não poderia mais ir para a Série A, que eu já tinha feito um primeiro turno inteiro, né? E aí, quando surgiu o convite da Ponte Preta pelo presidente, eu escutei tudo, aí tinha o treinador também, o Hélio dos Anjos, que falou comigo, tinha alguns amigos, e assim, quando foi tudo acertado, que eu cheguei em Campinas, né? Eu já fui tratado
muito diferente, assim, tratado muito bem desde o primeiro dia que eu cheguei na Ponte Preta até hoje. Então, assim, a palavra é gratidão. Vai estar marcada no meu coração para sempre a Ponte Preta. A minha relação com a Ponte Preta quanto a isso, quanto a torcida, né? Falar assim, eu vejo algumas coisas, eu não vi de cá, mas vi Elvis, tá? Acho até engraçado, mas assim, quero salientar aqui que o Dicá é o maior jogador da história da Ponte Preta e vai ser para sempre. É um cara que eu vejo os vídeos, vejo alguns lances, que foi um cara genial, é um verdadeiro maestro mesmo, e até ele já me elogiou algumas vezes, até o presidente me falou, eu fiquei muito feliz e é emocionante, né? Um cara que jogou o futebol que o Dicá jogou, você ser elogiado por um cara desse, muito feliz. Quanto eu não procuro essa idolatria, né? Eu acho que aconteceu ao natural, aconteceu, lógico, eu dando minha vida dentro do campo, procurando ajudar meus companheiros, procurando ajudar fora de campo também. O meu perfil, eu tenho um perfil de liderança, às vezes chato, mas é necessário, até pelo momento que a gente passa e passou. Então, assim, como eu falei, essas coisas eu deixo mais para o torcedor, mas enquanto eu estiver na Ponte Preta, não sei se eu vou ficar ou não, mas enquanto eu estiver, eu vou tentar fazer o meu melhor para levar o nome do clube o quanto mais alto possível e para deixar o torcedor feliz também. Esse ano que, como você falou, com o título, valorizou muito não só o Elvis, né? Todos os jogadores da Ponte Preta. Todos eles merecem um olhar diferenciado até por tudo que fizeram. E esse ano foi o ano que eu mais tive procura, tá tendo bastante procura e tal. Para mim ficar na Ponte Preta ainda eu não sei te falar um número, vou ser sincero para você, porque eu tenho que conversar muitas coisas ainda, a gente tem que acertar muitas coisas, mas eu tenho um pré-contrato, né, com a Ponte Preta, como o presidente mesmo falou aí numa entrevista. Só que a gente tem que sentar e conversar. Lógico que agora está muito corrido para ele aí, ele está correndo atrás das coisas, teve o negócio de eleição, essas coisas do clube, e tem hora a gente tem que entender também, não adianta só querer crucificar e achar que está tudo errado, a gente tem que entender e tem que esperar. Eu vou esperar, como eu sempre falei, a Ponte Preta tem a preferência, lógico, porque eu sou muito feliz na Ponte Preta, eu tenho um carinho grande pela torcida. Agora, como vocês falaram também, eu passei por muitas ofertas de sair ou não, eu optei por ficar. Mas agora eu vou ter que rever tudo isso, lógico, junto com a minha família, mas eu tenho certeza que vai ter um final feliz. Será que vai ter um final feliz? Cara, é uma boa pergunta, é uma boa questão, né? Mas foi ele quem deixou aí foi ele quem deu a deixa, né? Que a gente sempre fala. Mas assim, tudo é questão de negociar, tem que resolver muitos problemas ainda. É uma questão de pagamento também, né? Acho que se a Ponte é uma questão acertar, profissional, né? Se a Ponte se acertar com o Elvis, aumenta em 90% a chance de permanência dele aqui em Campinas. Mas é legal essa parte de humildade, em que ele se esquiva falar de idolatria, mas hoje o Elvis é um ídolo da Ponte. Ele tem 2 títulos, Carlão. Sim, ele é, Júlio. Não só pelos títulos, mas pela postura dele, né? Você vê, o Elvis chega em 2022 e foi até uma contratação inesperada, porque ele era um jogador acima até dos padrões da Ponte. Ele estava na Série A e jogando bem lá com a camisa do Goiás, e pelos problemas que ele teve, o falecimento da mamãe, ele veio jogar em Campinas, e de 2022 para cá ele entendeu a Ponte, né? Até ele falando que iria ter invasão e tal, então significa que o cara incorporou, né? Ele foi um representante do torcedor dentro de campo, foi um representante do torcedor fora dele também, porque as notícias que a gente recebe diz que o Elvis, ele é esse cara chato mesmo, só que ele é esse líder positivo, é um cara que tenta agregar, é um cara que representa a rapaziada perante a diretoria. O próprio presidente da Ponte disse em tom de brincadeira, cara, ele me liga todo dia enchendo o saco, tal, mas isso significa, é o cara líder preocupado com o grupo, preocupado com a situação que os jogadores estavam vivendo também na reta final da Série C, e tecnicamente, gente, dispensa qualquer apresentação. Ele é ídolo da Ponte, sim, está na galeria dos grandes jogadores da história da Ponte, e se ele ficar, claro, seria um presente bacana aí para a torcida da Ponte para 2026. Tem mais algumas partes da entrevista, ele falando sobre essa questão do peso, o quanto isso também influencia na permanência ou não, e sobre esse período de pré-temporada que ele vai ter, onde ele entende que vai se dedicar ainda mais para entrar em forma. Ele sabe que tem esse problema, e isso é um problema que ele carrega durante toda a carreira,
E ainda tem um outro detalhe que foi polêmica durante, acho que a fase decisiva da Série C, envolvendo a Ponte Preta com o Guarani, a fala do Diego Torres, e que o Elvis... Aguardem. Vai dar explicações. Falando em Guarani, meu caro Antônio Lupe, quais as principais novidades do dia? E é uma informação que não deixa o torcedor do Guarani contente, porque o Bruno Santos, que terminou a temporada como artilheiro do Bugre na Série C do Campeonato Brasileiro, terminou o ano valorizado, já tinha feito uma boa Série C com a camisa do Volta Redonda, é um cara que conhece a divisão e tem recebido algumas sondagens, especialmente de clubes do Japão. Com isso, a permanência do Bruno Santos, que já não tem mais contrato com o Guarani, o contrato do Bruno Santos com o Bugre terminou no último dia de outubro, e agora a diretoria entende que para a permanência do Bruno Santos precisa fazer um investimento um pouco mais pesado se o jogador quiser permanecer. Agora, se ele quer um novo desafio, um novo destino, a tendência é de deixar o Brasil rumo ao Japão. Lembrando que ele está emprestado pelo Artsul do Rio de Janeiro e já não tem mais contrato com o Bugre. Foram 6 gols em 16 partidas, o artilheiro do Guarani na competição. Se não ficar, aí o Bugre vai ter que ir no mercado em busca de um 9, em busca de um atacante. E como diz Mazola, o gol custa caro. O grande problema é a valorização do Bruno Santos, né? As pedidas aí seriam acima dos 100 mil reais para competir com o futebol japonês. Eu acho que fica inviável mesmo, né, Carlão? Claro que foi um jogador que ajudou demais, mas existe a questão da responsabilidade financeira, né? Um dos poucos acertos da diretoria do Guarani seria interessante, sim, a permanência do Bruno Santos, mas o Guarani não pode cometer loucuras, né? A gente observa até um momento financeiro estável, né, pro Guarani, mas não pode cometer a atrocidade com o caixa. Tudo tem um limite. Vale a negociação, vale a tentativa de permanência do Brunão com a camisa 9 do Guarani, mas diante dos valores, né? Se os valores forem realmente nesse patamar aí fica complicado o Guarani cometer alguma loucura aí e pode comprometer o caixa para 2026. Aliás, isso vai ser um tema abordado com os dois presidentes, mas eu e Carlão de Freitas ontem fizemos um levantamento que chega a ser desesperador. Né? Cara, o Guarani fez mais de 40 contratações esse ano, mais de 40 jogadores. Nós noticiamos aqui que estavam chegando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E provavelmente o número vai ser alto de novo, né? O que a gente espera é que não tenha rotatividade, né? E que não seja como aconteceu nos dois clubes, onde a maioria não, mas uma porcentagem alta, na casa aí de quase 1/4 das contratações nesses últimos 3 anos dessa atual diretoria e da Ponte Preta nos últimos 4 anos, jogadores que chegaram aqui em Campinas e não jogaram 10 partidas. Eu acho que esse é o grande erro da diretoria dos clubes. Contratar atletas que não vão ajudar. É melhor você, às vezes, investir em alguém que vai render do que contratar 40, 30, 20 jogadores e 1/4 desses jogadores não disputar aí 10 jogos. Perfeito. Bom, gente, 4 horas tem Arena. Amanhã estamos de volta às 11 horas com o CBN Esportes. Um grande e forte abraço a todos. Valeu.